Paz do Senhor novamente, meu irmão. Ainda de pé como você está, queria que você abrisse em Marcos, capítulo 8. A gente vai ler do 11 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor: E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tomou a entrar no barco e foi para o outro lado. Você pode tomar o seu lugar, meu irmão? Eu não vou nem... Se eu começar a falar as coisas que eu estou sentindo agora, eu vou começar a chorar copiosamente, então é melhor não. Então deixa eu ficar quieto. Vamos focar na mensagem, em nome de Jesus. Não posso nem olhar para frente, que aí está a família toda sentada. Então... Mas, enfim. Vamos lá. Queridos, quando nós lemos Marcos, esse capítulo 8, os primeiros 10 versículos, Jesus vai fazer um dos milagres mais conhecidos da palavra de Deus, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. O pastor Marcos chegou aqui agora, também me quebrou, não estava esperando ele aqui. Então, Jesus acaba de fazer um milagre muito grande, talvez um dos mais conhecidos, e ele segue em direção ao território judeu. E quando ele segue nessa direção, ele segue junto com os discípulos. E aí, quando ele chega no território judeu de volta, ele sofre essa oposição muito forte dos escribas e fariseus, e aí a gente vai ler isso tanto no capítulo 7, um pouquinho, do 1 ao 23, e também a gente vai ler no capítulo 8, que a gente está lendo aqui, do 10 em diante, até o 21, ele vai falar dessa oposição que Jesus estava sofrendo. Então, quando nós lemos versículo a versículo, o primeiro versículo fala: E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Então, como é que a gente começa a analisar esse texto? Qual é a motivação daqueles que estavam ali diante de Jesus? Qual era a motivação daqueles fariseus? Tinha 3 principais motivações, né? Primeiro, eles não queriam conversar, eles queriam discutir. Segundo, eles queriam tentar Jesus. E terceiro, a motivação deles era fútil. Era algo frívolo, era algo superficial, era algo que não tinha muito valor e muita substância. Então, quando a gente fala que eles queriam discutir e não conversar, a Bíblia tem diversos exemplos que nós vemos de Jesus tendo embates com os fariseus, certo? Assim como Jesus, a gente tem dos discípulos também, tendo diversos embates com os fariseus. Marcos 12, 28 diz assim: Aproximando-se um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Então, o espírito que eles vinham falar com Jesus não era o espírito de alguém que anseia aprender alguma coisa, sabe? Não é assim: olha, eu estou vindo aqui, por exemplo, hoje de manhã a gente teve uma aula de EBD que foi magnífica. Se os irmãos não estiveram aqui, eu não ia falar, uma pena que a gente gravou dessa vez, a gente vai começar a botar no YouTube, então você teve sorte que a gente vai botar para você ouvir. Mas a aula de hoje mesmo foi uma aula incrível. Inclusive, falei para o pastor Silas que eu tive que rasgar um pedaço aqui do sermão por causa da aula dele de hoje pela manhã. Porque foi algo que a gente chegou aqui com a intenção de aprender e aprendeu bastante, né? Só que a motivação desses fariseus era completamente outra. Eles não tinham intenção ali, senão discutir, né? Então era diferente de conversar. Segundo, eles queriam tentar Jesus. A aproximação que eles fizeram com Jesus nada mais era que uma armadilha. Eles não estavam se aproximando de Jesus com o intuito, novamente, de se aproximar de alguém querido ou de alguém que eles querem ter uma relação verdadeira. Eles se aproximaram ali para colocar armadilhas no discurso de Jesus para tentar fazer Jesus errar, para tentar fazer Jesus dizer alguma heresia. Exemplos nós temos João 6, 30 e 31. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Então, você via no discurso dos fariseus um endurecimento muito grande do coração, porque eles começavam a comparar Jesus aos patriarcas, né? Comparavam Jesus ao que aconteceu com os pais deles. Então, eles não davam um voto de confiança para Jesus durante o ministério dele. E aqui fica claro que eles estão ali tentando colocar armadilhas para que Jesus viesse a cometer algum erro. Então, o desejo que eles tinham no coração era a prova cabal da sua incredulidade, né? Então, a gente vê claramente em um versículo que a motivação daquela discussão não é um aprendizado. É alguém incrédulo tentando fazer com que aquele que ele discorda erre. E como isso é real nos nossos dias, né? Como isso é comum na nossa vida. Em terceiro lugar,
nada existia de substância na atitude dos fariseus. Estavam tendo uma atitude ali completamente vazia, fútil, porque eles queriam algo espetaculoso. Eles falavam de sinais do céu, eles falavam de cura, falavam de coisas que eles podiam ver. Eles não falavam do reino de Deus, não falavam de mudança de vida. Então eles falavam de algo espetaculoso. Exemplos, Lucas 23, 8. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Então Jesus está aqui, porque legal, primeira coisa, vamos ver se ele faz alguma coisa aqui de espetacular para eu poder assistir. Então, a motivação era vazia, era fútil. Eles queriam novas evidências, mas eles estavam cegos para enxergar o que Jesus já tinha feito. Eles queriam algo novo, mas o que Jesus tinha feito estava patente aos olhos deles, e eles não conseguiam enxergar de maneira nenhuma. O exemplo mais claro que nós temos é Mateus 16, 1 ao 3, que Jesus vai falar sobre essa motivação vazia. Se puder botar na tela, eu agradeço. Mateus 16, 1 ao 3, fala: E chegando-se os fariseus e os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrassem algum sinal do céu. Mais uma vez, a motivação. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos? Mais verdade que isso é absurdo, né? Todos nós hoje saímos de casa, olhamos para o tempo, acho que vai chover. Né? A gente olhou o céu carregado, puxa, acho que vai chover hoje. Hoje o céu está carregado, né? O tempo está estranho, aquele calor, aquele abafado, parece que vai cair um toró. Isso é claro para nós, certo? Eu acho que todos nós fazemos isso, né? A gente olha para o céu, a gente vê. Eu lembro do meu avô, pai do meu pai, ele acertava a hora pelo sol, né? Ele olhava para o sol, aí ele, deve ser 1h20, aí era 1h19, 1h18. Errava por muito poucos minutos, assim. Olhava o sol e ficava acertando a hora. Então é coisa de gente que está acostumada a olhar para os sinais e enxergar. Todos nós temos essa capacidade, amém, irmãos? Temos capacidade de olhar para muita coisa e tomar uma atitude ou fazer um julgamento. Aqui ele está deixando claro que eles tinham essa capacidade, mas eles escolhiam não fazê-lo. Então fica claro que a motivação era fútil. O que estava levando eles a um questionamento, o que estava levando eles àquela postura acusativa, nada mais era que uma tentativa de armadilha e nada mais era que uma tentativa de tentar a Jesus, né? E de discutir, de brigar, não de conversar. Então, quando nós olhamos para esse primeiro versículo, para nós que somos cristãos, uma coisa fica clara. Irmãos, não podemos perder tempo com esse tipo de discussão. E às vezes é difícil a gente falar isso, porque a gente vive online, a gente às vezes vive com pessoas que não são cristãs, e às vezes as pessoas querem simplesmente te fazer errar. E às vezes, todos nós somos factíveis de erro, amém? Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui sabe tudo. Então tem horas, você vai estar estressado, você vai estar sem paciência, e tudo que aquela pessoa quer é botar uma armadilha, para ver, o crente lá, lá o crente lá. Não falou que era crente? Então, queridos, isso para nós ensina que nem Jesus perdeu tempo com essas pessoas. Jesus olhou para o coração dessas pessoas, olhou para o jeito que eles estavam lidando com o ministério dele e falou assim, olha, eles são incrédulos e são hipócritas, porque eles sabem o que acontece e estão escolhendo não ver. Então, a nossa vida é assim também. Tem pessoas que vão passar diante de nós querendo fazer com que a gente perca tempo com esse tipo de discussão. Mas nós que temos, graças a Deus, Jesus no coração, temos que entender que, para nós, é deleite acreditar em Jesus. Para nós, é graça ter a possibilidade de ter a fé em Cristo Jesus. Para nós, isso basta. Nós entendemos que acreditar em Jesus basta. Para outros, não. Para outros, é necessário sinais, 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 sinais. Então, todos nós, aqui eu acho que não tem exceção, todos nós temos em nossas vidas evidências do agir de Deus, não teorias. Tem gente que vive no mundo lá fora, olhando as teorias do cristianismo, que para eles são teorias, e tentando colocar à prova, e discordando. Eu creio que se eu pedir aqui para cada um levantar a mão, vai ter um testemunho. Então você, na sua vida, você tem evidências do agir de Deus. Você não vive uma vida teórica, amém? Então que você entenda que, às vezes, Deus vai colocar diante de você, diante de mim, pessoas que vão vir com esse coração endurecido espiritualmente, esse coração hipócrita, que busca somente acusar, somente acusar. Os meninos aqui que estão no ambiente acadêmico sabem que isso é muito realidade. É o tempo todo, tentando só fazer o crente errar, fazer o crente errar, fazer o crente errar. E ali ninguém tem uma vontade genuína de discutir, de conversar, de entender. E a gente sabe que isso é muito espiritual. Então, para esse tipo de coisa, a gente tem que entender que não cabe perder tempo. E aí, como que a gente tem um exemplo de que Jesus
se entristece e vê que é realmente uma perda de tempo. Versículo 12. E suspirando profundamente, em seu espírito disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se dará sinal algum. Acho que todos nós tivemos a oportunidade de ter um evento na vida que a gente fala uma coisa 200 vezes, a gente sabe que a coisa é simples, a gente explica 3 vezes, a gente fala outra vez, e a pessoa volta a cometer o mesmo erro. Ou a pessoa fala a mesma coisa. E a gente está esperando, falando, mas está tão claro aqui o que tem que fazer, e a pessoa vai e faz errado. E a pessoa comete o erro novamente, a pessoa insiste no erro. Às vezes a gente não faz igual a Jesus, a gente só não suspira. Às vezes a gente se ira. O pastor Silas, até hoje, estava eu e o Diego falando, o pastor Silas é muito crente, que ele parou ali no só ficar irritado. Às vezes a gente não fica irritado, a gente se ira, dá vontade de falar um monte de coisa, a gente segura, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, porque às vezes a pessoa vai repetir aquele erro sucessivamente, vai tentar te acusar, vai tentar te pegar no erro, e a gente faz o quê? A gente faz igual a Jesus. A gente suspira profundamente e fala assim, eu não sei se esse abençoado merece alguma coisa além do que eu estou falando aqui. Então, isso, para nós, o que é interessante quando a gente lê que Jesus suspirou profundamente em seu espírito? Mostra que Jesus emulava, naquele momento, uma emoção que nós temos. Ele estava frustrado como eu e você temos. E hoje, pela manhã, foi falado sobre isso. O tema da lição hoje foi sobre emoções. E o pastor Silas trouxe isso aqui, a lição trouxe isso aqui, que a gente tem diversos exemplos da palavra de Deus, que Jesus tem os mesmos sentimentos que nós temos. Se aproxima de mim e de você. Ele chora, como nós temos o exemplo da morte de Lázaro. Ele se entristece e se angustia, como foi o exemplo que foi dado hoje pela manhã no Getsêmani. Ele se indigna e se ira, como é a oportunidade dos mercadores no templo. Ele se admira, se maravilha, quando o centurião romano se converte. E ele tem compaixão, assim como ele faz quando cura o leproso. Então, são sentimentos que eu e você temos. Nós temos essa capacidade, amém? De ter compaixão, temos a capacidade de chorar, se emocionar, de se entristecer, se angustiar. Tudo isso está claro. Mas aqui fica muito claro que a dor que Jesus sentiu foi no coração, foi algo interno. Então, ele recusa aquele pedido, claro, que os fariseus fizeram, mostra para a gente alguma coisa, faz alguma coisa aí porque você diz que é Deus. E ele claramente vê que a motivação deles era errada, então ele nada faz. Ele escolhe não fazer nada. Então, hoje, meu irmão, quando você pensa na sua relação com Jesus Cristo, o que ele tem pedido de você, o que você tem feito, como você tem procedido, qual o sentimento que vem ao coração de Jesus? O que tem movido você? O que tem movido o seu coração? E ainda mais, o que tem sido fruto da relação que você tem com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, com a igreja, com a sua família? Porque tem vezes que a gente tem sentimentos que a gente guarda para si. Tem vezes que o coração vai ficar magoado e a gente não vai deixar aquilo transparecer. Mas qual é o sentimento? Qual é a sua relação com Jesus Cristo? Quando você tem orado ao Senhor, pedido ao Senhor, como tem sido o seu coração diante de Deus? Como é que Deus se sente depois que você ora, levanta a sua voz e pede alguma coisa ao Senhor? A nossa relação com Cristo Jesus, queridos, ela é muito clara. Ela tem que ser, em primeiro lugar, em amor. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Segundo, ela tem que ser em reverência. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem, dos que o temem, e os livra. Deus está pronto para te livrar. Mas cadê a reverência? Onde está o temor do Senhor? Deus está pronto para te livrar, mas Ele vai livrar aqueles que o temem. Então, a nossa relação é em amor e reverência e em dependência. A minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmo 62, 5. Quando nós nos aproximamos de Jesus com esse coração utilitarista, o que nós causamos é dor e não compaixão. Quando nós nos aproximamos de Jesus, da presença do Senhor, somente pedindo, a gente não tem uma relação genuína, não é verdadeiro, a gente não lê a palavra de Deus, a gente não vem à igreja, a gente lembra do Senhor quando o problema está muito pesado, a gente levanta a mão, clama. Se é de forma utilitarista, querido, entenda que o que está gerando no coração do Senhor é muito mais dor do que compaixão, porque Ele conhece o seu coração. Ele conhece muito mais do que eu, muito mais do que quem está do seu lado, esposo, esposa, filho, filha. Ele conhece a intenção do seu coração, como Ele conhecia a intenção do coração desses fariseus. Então, seguindo, a partir disso, a partir desses 2 versículos, eu queria traçar um paralelo entre 2 modelos justamente que a gente é apresentado. Um modelo a gente é apresentado nesse texto e o que a Bíblia também nos traz. Então, em primeiro lugar, a gente entende aqui o que é um coração incrédulo, certo?
o que a gente vê de exemplo aqui dos fariseus, é um coração incrédulo. Então, a esta geração não se dará sinal algum, que é o final do versículo 12. Então, por que Jesus recusa? Por que Jesus escolhe não fazer nada e se afasta deles? Porque eles estavam buscando provas coercitivas, né? Eles queriam algo que provasse que Jesus realmente existe. Então, eles não estavam buscando o reino de Deus. Eles não estavam buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus, as demais coisas seriam acrescentadas. É, em primeiro lugar, a minha vontade e depois o resto eu vejo. É invertido. A lógica é invertida e a prioridade é invertida. Então, se existe essa condição, é impossível essa pessoa tomar uma decisão em direção à fé, porque ela está com o coração fechado. Ela já está ali naquela posição com o coração incrédulo, ela não acredita. Então, ela já começa ali buscando algo que não é suficiente, não vai ser suficiente nunca, porque o coração dela espiritualmente está fechado. Então, ela não quer acreditar, ela quer ser convencida. É diferente. A pessoa entra para falar com Jesus, ela não entra... Vamos ver como a gente vê diversos exemplos na Bíblia de pessoas que discutiram no sentido de aprender, conversaram e saíram com a vida transformada. Aqui não. Aqui o coração incrédulo é aquele então que ele entra para ser convencido. E a fé deixa de ser algo livre e se torna algo condicionado. Só consigo acreditar naquilo que eu concordo. Só consigo acreditar se isso concordar com a minha vontade. Então sempre vai ser insuficiente. O coração incrédulo ele nunca vai estar satisfeito. O coração incrédulo ele sempre vai pedir mais. E o coração incrédulo sempre vai criar novas condições para Deus cumprir. Ele sempre vai olhar para Deus fazendo coisas incríveis, mas ainda não foi do jeito que eu queria. Eu preciso de um pouquinho mais para eu poder acreditar que isso é Deus falando. E Deus está fazendo milagres diários na vida da pessoa, mas a pessoa não quer olhar. Ela quer olhar para o objetivo dela. Ela quer olhar para o que ela acredita. Ela não quer olhar e acreditar em Deus, acreditar na palavra de Deus. Então, o coração incrédulo é movido por um desejo impossível, insaciável. Então, é por isso que Jesus não atende. Jesus deixa claro que, olha, não vai acontecer. Para essa geração não vai acontecer nada. Porque eles estão distantes, eles têm um coração incrédulo. E aí o que ele faz? Versículo 13. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Isso é uma imagem clara da incredulidade no coração dos homens, né? A presença de Deus se afasta das pessoas. Jesus se afastou deles. Jesus pegou o barco e foi embora, saiu da presença deles. Assim é com a vida de muita gente. Muita gente que vive no pecado, não quer Deus, e a presença de Deus se afasta. Infelizmente, tem gente que às vezes conhece a verdade, veio na igreja, mas prefere a sua vontade, prefere a sua volição, prefere a sua intenção, nunca está satisfeita e Deus se afasta dela. Mas a intenção não era essa. A vontade de Deus não é essa. Mas a intenção do coração dos fariseus era essa. Então, deslumbrar com os sinais, se deslumbrar com maravilhas, e isso não gerar em cada um de nós uma fé duradoura, é somente admiração, é superficial. Você olhar para o que Deus fez na tua vida e aquilo não gerar em você uma mudança de atitude, uma mudança de vida, uma busca e algo que dure, algo que seja ali na sua vida por causa desse testemunho, é superficial, como era o desejo dos fariseus. E a fé bíblica, nós temos um modelo, Hebreus 11:1, que nós todos conhecemos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé, queridos, brota no coração. E ela é uma resposta direta à revelação de Deus. É você ouvir, entender e aquilo fazer sentido no seu coração. É aquilo trazer a sua visão, você ter seus olhos ali abertos, entender o seu pecado e buscar arrependimento genuíno. Essa é a fé cristã, que coloca à prova aquilo que nós fazemos de errado diante da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. Então, esse primeiro modelo é o modelo do coração incrédulo. E aí, como que a Bíblia faz o contraponto com esse tipo de coração? Vamos lá, Salmo 51:17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, querido, aqui a gente começa a fazer um contraponto. Antes a gente falava de altivez, de raiva, falava de orgulho e altivez é sinônimo, mas falávamos também de orgulho, falávamos de insubmissão, falávamos de incredulidade, e agora a gente está falando de humildade, arrependimento, submissão, sinceridade. Esse é o coração
que a Bíblia quer que nós tenhamos. Esse é o modelo que nós encontramos na palavra de Deus. É um coração contrito e quebrantado que o Senhor não desprezará. Amém? Então, esse é o lugar que Deus habita. É o coração quebrantado, é o lugar que Deus habita. Não é um sinal do céu que vai abrir o caminho para que Deus entre na sua vida e faça mudança. É você, no seu coração, se arrepender do seu pecado. Queridos, Deus pode mover céus e terra, às vezes está fazendo muita coisa em volta. Se você não se arrepender do seu pecado, não abrir o seu coração, de nada adianta. De nada adianta. E às vezes tem pessoas que têm contato com cristãos e são impactados pelo que Deus faz na vida do cristão, mas ela própria tem dificuldade de estar na igreja. Esse é o coração que tem um bloqueio espiritual. E aqui a gente está falando justamente de um coração que é quebrado, quebrantado. Então, em primeiro lugar, é ser humilde para reconhecer, Senhor, de mim, eu não sou capaz. Eu sou pecador, pobre, cego, nu, nada vale, sem ti eu não posso nada, não sou nada, não consigo nada. Tem misericórdia de mim, Senhor. Essa tem que ser a nossa oração todos os dias. Todos os dias. Porque é nesse momento que a gente encontra realmente compaixão. Joel 2, 12, 13 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Queridos, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, ou seja, rasgar o que é de verdade, o que está dentro, não é o que é aparente. Rasgar as vestes é o que está de fora, é o que todo mundo vê. De nada adianta. De nada adianta você rasgar suas vestes, seu coração está podre. De nada adianta você espernear, bater a perna e tal, e amaldiçoar o Senhor, se aqui dentro você não entende de verdade, você não se arrependeu. Então o coração contrito é aquele que entende que, em primeiro lugar, nós temos que nos quebrantar diante da presença do Senhor. Nós temos que reconhecer os nossos próprios pecados. Entender que nós somos dependentes integralmente do Senhor. E, queridos, ler a palavra com humildade. Não adianta ler a palavra de Deus numa posição altiva, achando que você vai ensinar um texto. Ou querendo ter revelações além do texto. O texto já foi revelado. Tenha humildade em ler o texto. Então, o texto é a vontade de Deus para nós. E ele falou aqui que nós temos que rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. E aí a gente não percebe que aqui está falando que Deus é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se. Ele é paciente com o teu pecado, querido. Ele te dá tempo, ele vai deixar você se arrepender no seu tempo. Mas a gente sabe que tem um momento que isso vai deixar de ser possível. Então, enquanto há tempo, nós temos que buscar enquanto ainda se pode achar, amém? Bater na porta enquanto ainda se pode abrir. Se você entender o texto que fala do tempo, que fala do céu, irmãos, a gente está falando de meteorologia. Se a gente falar de sinais escatológicos, políticos, econômicos, sociais, eu acho que está muito claro, né, o tempo que a gente está vivendo. Eu acho que a gente debate isso muito na igreja, inclusive, porque a gente sabe o que nos aguarda. Quando a gente compara o texto bíblico com o que a sociedade vive, está muito claro, tem sinais ali muito claros, que a gente está vivendo no final dos tempos. Isso é claro. Então, se isso não tem bastado, Deus tem que quebrantar o seu coração. Se isso não tem bastado, se isso tudo não tem bastado, se a palavra de Deus, os sinais claros da sociedade, Deus fez na sua vida, os testemunhos que você tem, que você pode cultivar e você não consegue mesmo assim acreditar, o Espírito Santo precisa fazer uma obra no seu coração. Então o coração tem que deixar de ser um coração incrédulo e passar a ser um coração contrito. O que nós podemos concluir desses versículos e para a gente partir para o final dessa mensagem? Em primeiro lugar, queridos, tenhamos cuidado com o nosso coração. Por quê? Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um, segundo seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Nós falamos que Jesus tem diversos sentimentos que nós, como seres humanos, temos, amém? Mas o que nós temos diferente com Jesus, nós não temos a capacidade individual, às vezes, de controlar. Às vezes a gente perde o controle. Né? Se não é o Espírito Santo em nossas vidas, a gente perde o controle. Jesus tinha essa capacidade de se irar, de se compadecer,
de passar vários momentos ali aqui, ele gemeu de tristeza, de frustração, mas ele conseguia controlar aquilo tudo e seguir caminhando. Às vezes, esses sentimentos fazem a gente parar. Às vezes, esses sentimentos fazem a gente se frustrar a ponto de largar um projeto, parar de vir à igreja. Essa é a diferença. Então, o que nós temos que fazer? Cuidar do nosso coração. Porque nós entendemos que isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Então, a partir do momento que nós temos que cuidar do nosso coração, qual é o modelo a ser seguido? E foi o texto que a gente leu hoje pela manhã, Filipenses 2, do 5 até o 11. Se você não sabe o que fazer para controlar o seu coração, se você não sabe o que fazer para poder ter uma vida menos ansiosa, leia Filipenses 2, 5 ao 11. Vamos ler juntos? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhando-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, Cristo escolheu descer da sua divindade, está aqui, se equiparar conosco. Além disso, ele se humilhou numa morte de cruz. E às vezes a gente tem um coração altivo que não consegue reconhecer a presença de Deus em nossas vidas. Esse texto aqui deveria bastar para muita coisa que a gente reclama, né? Porque ele está falando, claro, tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E está aqui o sentimento de humildade, de entrega, de quebrantamento. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido, se você tem tido ansiedade, dificuldade de acreditar que Deus pode fazer uma coisa na sua vida, você está olhando para a situação e o seu coração está fechado, está gelado, não consegue se quebrantar na presença do Senhor, leia esse texto. Peço que o Espírito Santo fale ao seu coração. Isso é um texto áureo para a nossa vida. A gente vive uma vida ansiosa. A gente tem muito problema de ansiedade, todos nós temos. Então aqui fica claro que ele não exigiu nada a Jesus, não reivindicou nada, não buscou sinais. Pelo contrário, ele se esvaziou, ele se humilhou e ele obedeceu até a morte. Ele obedeceu do início ao fim. Então não existe, querido, entenda isso, não existe exaltação sem humilhação, sem quebrantamento, sem estar na presença do Senhor, dobrar os seus joelhos, reconhecer que de você não é capaz. Nossa caminhada de santificação, de buscar todos os dias, tem que ser em humilhação, em contrição. Entender que, para nós, o que resta é isso diante da graça que nos alcançou, amém? Então, isso tem que gerar em nós esse contentamento de acreditar, porque nós acreditamos sim. Porque basta o sacrifício de Jesus na cruz por nós. E Marcos 6,34 diz assim, para nós terminarmos. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, querido irmão, minha querida irmã, o mesmo Jesus que gemeu de tristeza, de frustração, é o mesmo que se compadece nesse texto. O mesmo Jesus que olhou para a atitude daqueles homens e gemeu de tristeza e ficou frustrado, ele se compadece também. Deus não exige de nenhum de nós perfeição. Ele exige quebrantamento. Ele exige que você reconheça realmente que precisa dele. Ele exige que você se renda na presença dele. Você não precisa de sinais além dos seus joelhos encostando no chão. Deus não quer fazer nada na sua vida além de falar no seu coração individualmente, intimamente. E Deus não exige, Jesus não exige de nós espetáculo, algo grandioso. Deus somente exige um coração contrito. E é esse coração contrito e quebrantado que Ele não vai desprezar nunca. Então o Senhor Jesus, Ele olha para nós hoje como esse texto que nós lemos de Marcos. Como ovelhas que precisam de compaixão. Muitas vezes nós estamos aqui andando como ovelhas e a gente precisa ouvir o Senhor falar. E quantas vezes Deus não manda num versículo, né? Que você lê aquele versículo, aquilo bate de um jeito diferente. Traz uma paz que excede todo entendimento, né? No meio da dificuldade, Deus vai e usa alguém para falar contigo. Isso é o Senhor tendo compaixão de mim e de você.
Esse é o Deus que nós servimos, amém? É esse Deus que nós servimos, que se compadece de nós, mesmo encontrando em nós defeitos, falhas, mas Ele não exige de você e de mim, meu irmão, perfeição. Ele exige que você se humilhe na presença dEle e entenda que sem Deus nós não podemos nada. Amém? Então, sem Deus nós não podemos nada, sem Deus nós não fazemos nada. Que nós sigamos na direção da vontade de Deus. Amém? E Deus quer fazer isso na sua vida e na minha vida. Amém, meu irmão? Vamos orar? Você pode ficar de pé. Me ajuda aqui, Marcelo. Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Pai, eu te peço em nome de Jesus que Tu nos dê cada dia mais um coração quebrantado na Tua presença, Senhor. Nos dê cada dia mais um coração que se ajoelha diante de Ti, que reconhece a própria limitação, que não entra na Tua presença com uma visão utilitarista, que busca de Ti somente favores, que busca de Ti somente bênçãos, somente posses, que nós entremos na Tua presença pela beleza da Tua santidade, Senhor. Por aquilo que Tu já fizeste em nossa vida, em nossas famílias. Nos ajuda a entender o contentamento que é acreditar em Ti, Senhor. Nos ajuda a termos, Senhor, contentamento com as pequenas coisas. Nos ajuda a ter um coração entregue na Tua palavra, na leitura da palavra de Deus, na busca diária pela Tua presença, Senhor. Pai, eu Te agradeço pela vida dos meus irmãos. Te agradeço por cada visitante que está aqui hoje. Fala aos corações, Senhor. Que Teu Espírito Santo convença do pecado, convença de uma mudança de direção. E que não seja somente as minhas palavras ou o que nós falamos aqui. Que seja o Teu Espírito Santo agindo diretamente na vida dos meus irmãos, Senhor. Pai, muito obrigado por esse culto, obrigado por essa palavra, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Prezado, você que ouviu a mensagem que hoje foi pregada, que a mensagem tenha chegado ao teu coração. Não tenho dúvida disso. E que você possa tomar uma decisão necessária para que você tenha uma vida transformada. Que Deus continue te abençoando e você tenha a oportunidade de nos visitar e entrar em contato com a igreja através do telefone, através do QR Code que você pode ter todas as informações referente à igreja. Que Deus continue te abençoando e que você tenha, de fato, aceitado Jesus e ter um posicionamento diante da presença de Deus para ter uma vida transformada e ir morar no céu. Em nome de Jesus, nós te abençoamos. Amém.